Bom dia, boa tarde, boa noite, boa quinta-feira, gente dentro da Academia da Mente. Vamos lá, seguindo a nossa apostila aqui sobre a plasticidade cerebral, pessoal. Terça-feira a gente começou a revisar nosso mês, a gente conversou sobre o que falamos lá no começo. Nossa primeira semana foi sobre cuidados com o cérebro, falamos sobre fatores importantes aí que a gente pode observar para cuidar do nosso cérebro. Depois a gente contou o caso do Finéias, até chegar aqui na neuroplasticidade, que é essa capacidade que muitas vezes se confunde com a capacidade de cicatrização exclusivamente, né? Como o cérebro é plástico no sentido de poder se mudar, se cicatrizar, cobrir áreas que foram danificadas ali. Isso, de certa forma, acontece mesmo, ele é capaz de se cicatrizar, mas não é só sobre isso que a plasticidade cerebral trata. Trata também sobre a capacidade de nos adaptarmos a habilidades e realizarmos elas com maestria. Por exemplo, o caso do jogador de basquete que sempre arremessa a bola ali, ele vai ficando com perfeição e vai acertando todas cada vez mais, conforme ele treina mais, porque quanto mais os neurônios estão conectados ali por aquele caminho e realizando aquela função, mais forte é aquela ligação, mais fácil é o caminho. E essa plasticidade também permite que o cara vá aprender um idioma novo e vá falando até ficar exímio, aprenda um instrumento novo, vá tocando até ficar perfeito, ou não, se a gente for considerar o perfeito como algo inalcançável. Mas vou colocar um vídeo aqui dos minutos específicos que desmistifica um pouco também o que é e o que não é a plasticidade cerebral. Esse canal que a gente gosta muito. Assistam aí e depois a gente volta para ver os exercícios da semana. O seu cérebro muda constantemente ao longo da sua vida. E hoje veremos como isso acontece. Eu sou o André, doutor em psicologia, e o meu cérebro mais do que dobrou de tamanho desde que eu nasci. A neuroplasticidade se refere à capacidade do cérebro de mudar em decorrência da maturação do organismo, de aprendizagem ou de ajustes para compensar prejuízos no funcionamento do cérebro resultantes do envelhecimento ou de dano cerebral. Seu cérebro se modificou muito desde quando você morava no útero da sua mãe e continuará mudando durante a fase adulta, embora a tendência seja que a neuroplasticidade vá diminuindo conforme você envelheça. Por essas e outras, é mais fácil aprender uma nova língua na infância do que na fase adulta. As mudanças no cérebro podem ser na sua estrutura ou na reorganização funcional dele. Quando a estrutura se modifica, isso pode resultar na formação de novas conexões entre neurônios, do fortalecimento de conexões já existentes ou do surgimento de novos neurônios, por exemplo. Se uma área do seu cérebro for danificada, áreas especializadas em cuidar de outras coisas podem acabar assumindo parte do trabalho da área danificada sem que elas precisem mudar de estrutura necessariamente. Um exemplo disso é o que pode ocorrer no córtex visual, uma área que é responsável pela visão. Essa área pode passar a ser usada para processar informações auditivas ou táteis em algumas pessoas cegas. Caso algo assim ocorra com uma pessoa cega, isso não quer dizer que ela terá uma super audição em comparação com uma pessoa que enxerga. Isso quer dizer que o córtex visual dela assumiu funções diferentes das que costumam ser assumidas por esse córtex. A neuroplasticidade ilustra como que, apesar dos nossos genes serem uma parte importante da equação, as nossas experiências também são. Infelizmente, algumas pessoas têm exagerado ao falar desse assunto. Sob condições normais, o cérebro de qualquer mamífero, como o ser humano, não está suscetível a reorganizações enormes das suas vias neurais. Se esse fosse o caso, o cérebro humano seria algo bizarramente mais complexo e funcionaria de um jeito muito diferente do que sabemos atualmente. As mudanças que ocorrem no cérebro costumam ser mais sutis, lentas e incrementais. Por isso, pessoas com sequelas resultantes de um traumatismo crânioencefálico costumam enfrentar grandes desafios para recuperar totalmente uma capacidade que foi prejudicada. A facilidade de recuperação a partir de um dano cerebral depende muito do local danificado, da severidade desse dano e da idade da pessoa. Mesmo em casos mais graves, existem pessoas que conseguem sim atingir progressos impressionantes. Mas recuperações rápidas ou completas de circunstâncias mais graves não são o mais comum, exatamente porque o nosso cérebro é plástico, mas não chega a ser um slime também. A maioria das coisas não é capaz de modificar tanto assim o cérebro, com exceção daquelas que geram lesões, e nem todas as suas partes são igualmente plásticas.
Quando se trata do cérebro humano, as coisas costumam ser bem mais complicadas do que é dito em alguns livros de autoajuda. E aí, gostamos muito desses vídeos porque eles colocam ali animações, apresentam bem as ideias. Se quiserem, comentem aqui embaixo, deixem o gostei também. Vamos lá para a página número 3, pessoal. Na terça-feira a gente falou dos exercícios da página 1 e 2. Aqui no topo da página número 3 a gente pede os famosos. Colocamos ali uma série de letras e em cada letra a gente deu 3 espaços. A ideia é que a gente coloque com cada letra o nome de um famoso. Não precisa ser nome e sobrenome, basta o primeiro nome sendo com aquela letra, já vale. Então com A eu posso botar o Arlindo Cruz, posso botar o Arnaldo Antunes e posso botar o Agnaldo Timóteo. Nem precisava ser cantores, né? Mas eu botei porque que veio aqui. E aí na sala a gente faz isso. Às vezes a gente vai deixar um pouquinho mais difícil. Não vale cantor, ou só vale cantor. Ou então pensem políticos. Quem vocês lembram de político? Tem o Aécio Neves. Quem mais que vocês lembram de político com A aí? Seguindo para baixo a gente tem um exercício chamado trilha. A gente começou lá com um que era parecido, né? O anagrama a ser feito, agora a gente tem as bolinhas aí. Mesma coisa, ali a gente tinha menos letras no começo, agora a gente tem 9 letras nesse anagrama. As letras iniciais vão estar destacadas aí para vocês, então já é um sinal. E a partir daquela letra a gente vai fazer uma palavra, escrever ali embaixo. Descendo um pouco o nome do exercício aí iniciais, a gente falou que a letra inicial da palavra está destacada. Aqui embaixo a gente tem um exercício sobre iniciais. Observe as dicas, interprete e crie a sua sigla. Então, 12M do A. Se eu interpretar essa sigla aí, 12M do A, como 12 meses do ano, faz sentido, não faz? Como vocês interpretariam as outras? 7D da S, 12S do Z. Aí a gente vai lendo e vai escrevendo ali do lado. Do lado a gente tem o lógica. Comparando as duas sequências ali, a gente vai responder, se HBB, Y7, são vocês está para 422, veja que HBB 422, então o H está para 4, assim como o B está para 2. Sempre que eu encontrar o H na de baixo, eu vou trocar por 4, sempre que eu encontrar o B, eu vou trocar por 2. Se tiverem dúvida, mandem um zap, colhem aqui na sala também. Descendo, a gente volta para as frases, pessoal. Como a gente viu lá na terça-feira, temos a palavra no começo e uma palavra no fim. Não precisa ser a primeira e a última palavra da frase, pode estar misturada ali, até a ordem está permitida, a ideia é só que forme uma frase com aquelas duas palavras. Então, cinema e canário. Como é que a gente pode botar essas duas palavras no mesmo contexto, numa mesma frase com sentido? Esse é o desafio criativo aí. Na página 4, para finalizar, lá no topo a gente tem o resumido. A gente falou dos ditos populares lá na primeira semana, né? Lágrimas de crocodilo, bafo da onça. Aqui está dizendo assim, utilizamos frases em linguagem figurada. Resuma a expressão com uma palavra apropriada. Estou pedindo uma palavra aí, o que deixa mais restrito, né? Chorou lágrimas de crocodilo, então é dissimulado, foi a palavra que eu escolhi. Poderia ser dissimulada, falso, falsa. Estava feito barata tonta. Estava o quê? Posso escolher desnorteado, né? Feito barata tonta, tá perdido ali. Esse é bem tranquilo, diferente do de baixo chamado ordem, pessoal. Colocamos ali duas silhuetas de cabeças frente a frente, uma com a ideia embaralhada, outra com a ideia organizada, e depois aquela imagem foi fatiada ali em 8 pedaços. Vejam que embaixo da imagem original a gente tem ali, ó, 1 no começo, 8 no final, tem um 4 ali pelo meio. Então, 8 fatias dividiram aquela imagem, a gente tem que numerar de acordo com as fatias colocadas ali embaixo do enunciado. Quem é a fatia número 1? É a parte de trás da cabeça que está à esquerda, né? Pô, tô vendo aqui, ó, que essa terceira fatia é igualzinha, tem até as mesmas peças, então eu boto o número 1 lá. Vou lá do outro lado, ó, número 8, acontece a mesma coisa, aquelas peças ali, tem uma pecinha azul, vou procurar. Sabadão a gente manda o gabarito para vocês, desçam aí pro colmeia. Exercício de múltipla escolha, como vimos bastante lá no ano passado, trazemos de volta aí. Temos uma colmeia meio verde colocada ali, a gente tem que deduzir qual daqueles favos ali, qual daquelas opções embaixo vão completar aquele espaço de modo que ela fique certinha, né, como ela está se apresentando em cima. Do lado direito,
Outro pequeno problema, tipo aquele lá do pão, né? Só que agora é do calendário. Se o dia depois de amanhã é 2 dias antes de quinta-feira, então que dia é hoje? Recomendo que vocês tentem fazer primeiro mentalmente, depois se quiserem tirar uma prova real, podem fazer no papel, mas tentem exercitar dessa maneira, né? E aí chegamos no rodapé da página número 4, para finalizar nosso dia, chama-se frases novamente, mesma proposta das outras 2 vezes que a gente viu durante a apostila, banco e bermuda. Como é que eu posso juntar essas 2 palavras aí na mesma frase, né? Sentei num banco recém-pintado, sujei minha bermuda. Diversas possibilidades, diversas frentes estimularam nossa mente aí nessa apostila. Espero que vocês tenham curtido. Grande beijo, pessoal. Semana que vem a gente volta com a nossa mini apostila. Até lá!